bem-vinda, muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso canal. Bom, você já sabe que aqui é o lugar onde você encontra conhecimento, informação para você melhorar a sua vida, a sua carreira, a sua personalidade. E claro que tudo isso através dos seus gestos a escrever. Se você acabou de chegar aqui agora, você já sabe, aproveita, se inscreve no canal, dá um curtir, porque o YouTube sempre entende que esse assunto é relevante para você. E assim que eu postar um novo conteúdo, ele vai te informar rapidinho. Bom, hoje eu vim aqui para falar uma coisa bem interessante, que são erros que você comete na sua assinatura, você nem imagina, mas que isso atrapalha muito, 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 muito mesmo a sua vida. Em que sentido? Para você ter uma vida melhor, tanto na sua vida pessoal quanto na sua carreira. Mas como eu sei que esse é um assunto bem relevante para gente que trabalha, para nós que queremos avançar, melhorar os nossos resultados profissionais, eu trouxe aqui esses 4 errinhos que você provavelmente pode estar cometendo na sua assinatura para que você tenha consciência de coisas que são nítidas e possíveis de serem vistas, traduzidas através da tua letra, nem do teu gesto da sua assinatura. E parece que não, mas eu vou te contar, isso traz grandes problemas. Vamos começar então? Então assim, antes de a gente falar sobre... Eu até escrevi um texto aqui que eu vou acompanhando, você vai me ver lendo muitas vezes, porque eu escrevo, né? Então eu tenho que escrever um conteúdo para que eu possa compartilhar com você. Então vamos lá. Antes de a gente falar, né, sobre a assinatura, mais do que tudo, é importante que você saiba sobre a sua identidade. A sua identidade é aquilo que você tem em você, que é o teu conteúdo mais íntimo. E quando eu dizer algo mais profundo, uma informação sua que está tão lá no seu inconsciente e por isso íntimo, que muitas vezes você nem sabe que isso existe dentro de você. Vou te dar um exemplo. Eu, no início, não sabia que dentro de mim morava uma pessoa com muitas dificuldades de comunicação. Eu achava que eu falava super bem, que as pessoas me entendiam. Só que aí eu fui identificando e vi que nos meus traços eu não conseguia me comunicar bem coisa nenhuma. E foi uma grande surpresa para mim, porque eu não me via assim. Então, de uma certa forma, o nosso inconsciente vai fazer absolutamente de tudo para convencer a gente de que ele está certo. Por isso que nesse sentido, quando você coloca o teu olhar sobre a assinatura, você vai identificar informações que estão ocultas para você mesma. E aí que mora o grande objetivo. Quando você descobre uma coisa que não está revelada, a sua chance de avançar e se aprimorar é muito grande. E é por isso que você, antes de pensar no que você pode estar errando, onde você quer chegar, você tem que entender o lado de dentro. Entender os traços de personalidade que moram aí nos seus gestos a escrever, estão todos os dias bem na sua frente, você nem imagina, tá? Pode perceber que quando você vai assinar, você quer que a sua assinatura fique bonita. Muitas pessoas me procuram, inclusive, para fazer uma assinatura bonita, porque elas dizem, minha assinatura parece infantil, parece de criança, eu quero uma assinatura nova. Então, as pessoas têm o desejo de serem bem vistas através de uma assinatura. Isso não é à toa. De fato, tem todo sentido, porque o nosso desejo mais profundo está ali, bem na nossa assinatura. A nossa maneira de escrever é a logomarca pessoal, é assim que eu gosto de chamar. Quando você vai, por exemplo, ao mercado ou vai comprar uma roupa, você vai escolher uma roupa de acordo com algo que ela tem que te atrai, seja uma bebida, seja um carro, qualquer coisa que seja, você se alinha com certas marcas, não é assim? Pois então, a assinatura é igual, é a nossa logomarca e a maneira como as pessoas nos veem. Você nem pode nunca ter visto a assinatura de uma pessoa, mas aquilo que ela sente, ela carrega na assinatura. E muitas vezes, quando você se alinha com certos tipos de personalidade de pessoas, quando você vai avaliar e aprofundar o conhecimento sobre ela, você vê que tá tudo ali na assinatura. É claro que existem situações que a gente, se engana com as pessoas, mas na escrita, na assinatura, isso não acontece. Quando você tem um conhecimento assertivo desse funcionamento da mente, através do que funciona lá atrás, você vai identificar
de maneira assertiva ou objetiva o que ocorre com aquela pessoa. E como eu digo sempre, não é sobre você saber, ai, olha, eu sou uma pessoa disciplinada, ou então, eu tenho dificuldade de tomar decisões ou sou indecisa. O que você vai fazer com isso? Através do método Radai, que eu ensino cada pessoa a fazer o que com a informação. Quando a gente fala sobre erros, como é hoje, ou erros que acontecem numa assinatura, é justamente para que você use hoje o que eu vou te dizer aqui, esses 4 erros, e refletir quais são alguns deles que vão tocar aí o teu coração. E possivelmente aquilo que mais pegar aí contigo na hora que eu estiver falando, você deve ter traços também assim na sua assinatura. Aqui no canal do YouTube é uma maneira onde eu tenho de me comunicar e explicar para você para que serve e como funciona. O objetivo desse vídeo não é te mostrar como um curso que você vai explicar, entender que esse traço é aquilo. Até porque nenhum traço vai resumir uma pessoa. A disciplina da grafologia, ela é muito distinta em relação a todas as outras. Por quê? Você não rotula as pessoas. Até porque não é um traço que define uma personalidade. Por isso que não adianta você olhar pedaços de informações e querer falar se você tem ou não tem. Hoje a nossa conversa, e sempre vai ser, né? É que você entenda que através dos seus gestos ao escrever, você se traduz. A sua alma está viva. E o seu propósito, o seu desejo de viver, seus erros, seus acertos. E a sua grande chance é você entender o que está acontecendo. No lugar onde você coloca a luz, você consegue transmutar. Então vamos falar aqui do primeiro erro, tá? Que pode aparecer aqui na sua assinatura. O ser humano, ele é feito para viver em sociedade, a gente já sabe disso, né? Todo mundo quer ser aceito, não é verdade? Você quer ser aceita pela sua família, pelos seus colegas, você procura muitas vezes estar em núcleos onde você se sinta acolhida. Isso ocorre muito com a gente. E a vida ao lado das outras pessoas faz com que a gente se sinta bem, né? A gente se sente bem quando isso acontece. E quando não acontece, isso é motivo de dores e frustrações, conflitos. Aí a gente vê uma pessoa brigando com a outra, você não liga pra mim, você não me atende, ou você não manda retorno quando eu te mando um WhatsApp ou uma informação, você não me dá a mínima. E aí começam esses conflitos. Por quê? É a necessidade de um que vai bater com a questão do outro, né? É exatamente esse é o caminho que ocorre. E aí você faz o quê? Você sente aquela dor de novo. E algumas pessoas até acabam passando, evitando. E se você falar, por exemplo, isso é tão forte, né, no ser humano, quando você pega um bebezinho, se você não der comida para ele até, os cientistas já fizeram essa pesquisa, ele até consegue sobreviver algum tempo, mas depois, se não tiver o contato com a mãe, esse bebê, ele tende a se sentir tão sozinho que ele morre. A gente vê quando os bebês nascem e as mães ficam um tempão, né, com eles aqui perto do colo, porque ele sente esse calor. Então, a conexão com a outra pessoa é muito importante. Se você é do tipo que acha que isso não é, então aí começa o seu primeiro erro, tá? E na tua assinatura isso vai dizer e vai mostrar sim. Então se você parar para pensar, você vai ver que a conexão é um sentimento muito, muito, muito primitivo do ser humano, tá? E é isso que faz com que a gente decida estar ou não estar perto de certas pessoas. Então essa frustração, essa falta de conexão social, ela causa conflitos, ela causa guerras, ela causa desacordos familiares, né? O grupo de pessoas, por exemplo, que decidem acreditar em algo e o outro ao contrário, isso gera, sem consciência, um grande problema, né? Então, essas pessoas que agem assim, elas só acabam prejudicando a própria vida profissional e pessoal, né? Um grupo de pessoas que não dão atenção para você é meio que uma moda hoje em dia, né? Hoje em dia as pessoas praticamente não têm tempo para ouvir, nem querem, nem têm interesse. E quando você começa a construir suas relações moldada em agradar os outros, em estar
de acordo com aquilo que é esperado, a sua assinatura, ela começa também a sofrer certas alterações. A personalidade, ela vai moldando os seus gestos. Por quê? Veja bem, se você é uma pessoa que gosta sempre de ser aceita, é difícil para você dizer não, se seu comportamento todo dia vai disparar uma série de reações químicas no seu cérebro que vão afetar a tua maneira de escrever. E isso no longo prazo vai trazer resultados meio que automáticos. Aí você vai dizer assim, tá vendo? Eu já sabia, era assim mesmo. Eu sempre fico para depois e ninguém me dá um espaço que eu gostaria. E aí você só está reforçando este comportamento. Então, um primeiro erro que acontece com as pessoas que são evidentes na assinatura é quando ali nos gestos nítidos aparece o desejo de agradar o outro. E isso é uma das grandes dificuldades, né? Não só para uma ou outra pessoa, mas para muitas. As pessoas hoje em dia elas estão procurando construir grupos. As pessoas que querem ser aceitas, elas querem estar ali dominando aqueles grupos, aqueles roles, né? E aí você fica lá tentando falar com pessoas que não querem, de fato, não tem interesse na mesma coisa que você, mas aí como que você fez mais ou menos de conta, essas pessoas começam a ser atraídas para caminhar ali perto. E aí fica difícil, né? Fica difícil manter aquela mesma situação, elas falam com você porque tem algo de interessante, porque você diz sim sempre, porque você não põe nenhum tipo de confronto, então para elas é bom, né? E aí, em geral, a atenção vai sempre para o outro e nunca para você. Então, se você passa por essa situação, você já sabe como que é. E claro que na tua assinatura vai estar lá reforçado. E é um dos primeiros erros que as pessoas mais cometem. Essa atenção que você vai deixando para lá, que você fala assim, não, tudo bem, depois eu vejo para mim, não tem problema, são erros muito fatídicos. Por que eu digo isso? Porque eles vão marcar como uma etapa na sua assinatura. E às vezes é tão forte que demora muitos anos para você conseguir dar um novo tom, para você entender aquilo. Se não tiver uma ajuda de uma forma bastante consciente, mostrando, evidenciando e você trabalhando de forma ativa, esses traços são difíceis de serem reconstruídos, porque o nosso cérebro, ele é igualzinho um cachorrinho. Imagina um cachorro que vai sempre num lugar e recebe uma comida, um bifinho, né? O nosso cérebro faz a mesma coisa, a gente treina ele nisso. Você treinar sempre em realizar esse tipo de movimento, seu cérebro vai querer sempre agradar, tá? E é o que mais a gente vê hoje, ainda nas redes sociais, são pessoas querendo seguidores, com essas audiências, e aí não demora muito tempo você vê que aquela pessoa já tá, não tá feliz, que ela já tentou várias alternativas para chegar perto de quem ela gostaria, mas ela não consegue, porque é como um buraco, né? É um buraco cada vez mais fundo. Tem uma frase que diz assim, né? Basta ser visto para ser lembrado. Mas essa frase ela tem que ser usada com moderação. Não adianta você ser visto por todos, ou todo tempo, ou toda hora, mas não ser visto ou não ser compreendido por quem você gostaria. Então esse é um dos erros muito frequentes que acontece. E aí eu pergunto, né? Que relevante falarmos aqui, por que você quer ser lembrada? Por que você quer ser lembrado? Né? Tem uma frase no filme do Gladiador, que é um dos filmes que eu me gosto muito, que diz assim, ó, que o que a gente faz na vida ecoa na eternidade. Olha que interessante, o que você faz na sua vida ecoa na eternidade. Então, você tem um filho, por exemplo, então por que você tem um filho? Fala daquilo com simplicidade, fala daquilo que você sente a respeito de algo que você tem e que faz parte da sua vida de uma maneira mais cotidiana, para que você consiga atrair, através da sua simplicidade, de ser você como você é, livre. As pessoas chegam para mim e dizem assim, Letícia, eu quero me libertar, eu quero ser livre, mas elas não fazem o simples.
O simples é isso, é o arroz com feijão, é se mostrar como tal, como você é, naquilo que você acredita, né? O que você tem dentro do seu coração como essência? A maioria das pessoas não quer, elas querem criar uma capa, um avatar que é bem visto, bem sucedido e que tudo dá certo. E esse é o buraco maior que existe dentro de uma pessoa e que está lá no íntimo dela e aparece na assinatura, tá? Então, sabendo disso, é importante você colocar aí como um primeiro ponto que você acabou de ver, né? Que é você não ser alinhado com a sua própria verdade. O segundo ponto que eu quero comentar aqui com você é a falta de compromisso. A falta de compromisso com a palavra. As pessoas, elas falam muito o que elas querem, que elas almejam, que seria interessante, mas elas na hora de fazer não fazem, tá? Então a responsabilidade, o senso de dever é algo que, se você não nutre, na tua assinatura vai faltar. E aí, quando você quiser fazer para você, não vai ter. Então, o fato é que, se você quer avançar na sua vida profissional, você quer que seus traços de personalidade sejam mais ajustados para te ajudar a chegar nos seus objetivos, você precisa ter compromisso com aquilo que você fala, com a sua atitude, né? Porque muito melhor do que falar que você quer é agir, né? Quem quer não faz. Quem realmente faz, faz. Simples assim. Querer não é fazer. Quem fazer é fazer. Não tem outra alternativa. Então, com o tempo, isso não é legal. As pessoas começam a perceber que você só fala, que você quer, que você vai fazer, que não sei o que depois, que amanhã. E aí acaba pegando super mal pra você. Imagina um profissional que tá sempre falando assim: ah não, ano que vem eu vou fazer tal coisa. Ou não, daqui a pouco. Ah, já me matriculei, fiz tal curso, ou fiz uma certificação, agora eu vou mudar de área. Então lá, continuo no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas de sempre. Tá melhor nunca ter falado, né? Porque pelo menos não fica aquela... as pessoas ao redor veem, né? E é isso que acaba comprometendo a tua imagem e a realidade para você mesmo. Quem perde é você. Se você... Sabe aquelas pessoas que falam que vai chegar um horário e chega outro? Pois é. Isso pega mal no trabalho, isso pega mal também na vida, né, pessoal em si. Então, não que as pessoas não podem se atrasar, mas é importante levar com um pouco mais de valor aquilo que você fala. Isso é bom para você e reaparece na sua assinatura. Então, quando você começa a mostrar que você é uma pessoa que fala e faz, o seu grau de confiança aumenta, tanto em você mesma, porque você fala, olha, eu falei que eu ia fazer, eu fiz, né? Então a confiabilidade vai ficar muito nítida e aí você vai conseguir se alinhar para dar os próximos passos para melhorar a sua carreira, né? Aí isso vai ajudar você a melhorar o teu comportamento e essa insegurança com o tempo ela vai diluindo, tá? E esses traços, eles aparecem da insegurança tanto na assinatura quanto no texto. Então, não pensa que é só você mudar a assinatura e aí não nutrir esse comportamento. A mudança de assinatura, ela vai muito bem, mas com conhecimento. Sem conhecimento é só mais algo ali, sem força, né? É só mais um querer. O problema é que, por exemplo, você acha que uma empresa vai contratar uma pessoa que tem traços de que fala e não faz, que tá sempre dizendo e titubeia para tomar decisões, dá um passo para trás, outro para frente. E é claro que depende da situação, do cargo, mas em geral as pessoas procuram aspectos de liderança, aspectos que fortalecem as palavras e decisões de uma pessoa. Aí tem muito falando sobre caráter, inclusive, tá? Então, esses pontos vão ficar mostrando que vai faltar comprometimento. E quanto mais consistente você tiver traços de confiança, de palavra, de você se mostrar como você é, melhor. Porque as pessoas vão ter uma tendência a confiar em ti e são traços que vão melhorando, né, os aspectos negativos de uma assinatura. O terceiro ponto é você ficar muito se importando e ficar agradando a pessoa errada.
Já falei de agradar, mas o problema é quando você quer agradar pessoas erradas, tá? E as pessoas que não precisam que você fique lá gastando sua energia. Não é que você não tem que estar nem aí com as pessoas, mas é melhor você estar cercado de pessoas certas, que tem a ver com os seus valores, do que com uma galera que você tá sempre ali do seu lado, um grupo de amigos que só pra você ser o bonzinho ou a bonzinha, só porque você é gente boa. Sabe aquelas pessoas que só te procuram porque elas precisam de algo? E aí você fala, ai, não quero desagradar? Então, não é legal. Essas pessoas, elas só te atraem para perda de tempo mesmo, né? E quando a gente tem traços de dependência emocional na assinatura, essas atitudes, elas são frequentes, né? Sempre há um desejo de não desagradar. Então, lembre-se que você precisa dizer com quem você quer estar, ao lado de quem, mas para isso ficar claro, você tem que saber um pouco mais sobre si mesmo, tá? Saber, é mais importante você saber dizer certos sims para você do que sim para as outras pessoas, tá? Por exemplo, mas Letícia, eu gosto de estar perto das pessoas, eu gosto muito, isso me faz me sentir bem, tá bom. São todas as pessoas realmente que você gosta? Ou existem algumas pessoas? Se você me responder que são todas as pessoas, sejam elas quais forem, eu já tenho certeza quais são os traços que eu vou encontrar na sua assinatura. E eu tenho certeza que também num processo de desenvolvimento de carreira ou pessoal, esses são os mesmos pontos que vão ser as pedras do seu sapato. É verdade isso que eu tô te falando. Você não precisa definir certas prioridades na sua vida. O seu tempo, ele é limitado. Então, quanto mais você gastar tempo com as pessoas erradas, menos tempo com as pessoas certas você vai ter. E, claro, menos oportunidades de desenvolver a si próprio. Por quê? Você começa a misturar os seus desejos, as suas vontades, e aí chega uma hora que você não sabe nem mais o que você quer. Porque você acaba ficando tanto na onda dos outros, e aí os sentimentos dos outros, as prioridades dos outros viram as suas. Você já percebeu isso? Tem muita gente que nem percebe, só se perde. Então, comece a perceber o quanto de fora entra na sua cabeça e faz com que você simplesmente queira decidir algo, mas não era bem aquilo que você queria. E quando você já vê, já foi. E aí talvez você esteja pensando, tá, mas o que é a pessoa certa, né? A pessoa certa que você pode escolher para estar do teu lado e que vai aparecer, por exemplo, se você tem conseguido fazer isso também na sua assinatura, é aquela pessoa que ela conversa com você, é aquela pessoa que interage com você, é aquela pessoa que tem os mesmos interesses com você. Agora, se você não é essa pessoa, é difícil você atrair essas pessoas, concorda? Alguém que vai gostar de conversar com você vai querer ser ouvido. E você também, né? Então, quando você aprender a acertar a sua mão e encontrar as pessoas certas, os traços da sua assinatura vão dizer de uma personalidade muito assertiva, de uma personalidade que é seletiva nos contatos, de alguém que quando vai estabelecer relações, ela pensa, ela mede antes, ela não se alia com qualquer pessoa. Esses traços estão presentes em assinaturas. E esse é o motivo de estar aqui te falando isso hoje. E as pessoas erradas? As pessoas erradas são aquelas que não têm interesse sincero em você, que não te ouvem, que elas só querem falar, né? E elas ficam manipulando para você fazer o que ela gostaria, fica te pressionando. São pessoas, muitas vezes, que a gente vê nos traços, nos gestos da escrita, pessoas vazias. Pessoas que elas se adaptam de acordo com a necessidade daquele momento. Que não tem muito a oferecer, mas que elas têm mais a querer usufruir, a tirar, a sugar dos outros. Isso é real também. E quando a gente está fazendo uma avaliação para uma carreira, muitos desses traços são os mais procurados pelas empresas. Quem é que vai querer contratar um colaborador ou uma pessoa que tenha comportamentos evasivos, que não tem compromisso com a palavra?
pessoas que só manipulam os outros dentro de um time. Isso tudo está presente no texto e na assinatura. Então, as pessoas que só procuram vantagens, que têm a lábia, que tem a manipulação na ponta da língua, aparece tanto na assinatura quanto no texto. Por exemplo, imagina só, no Instituto Radar, eu tenho um curso que ele é voltado para ensinar as pessoas como que elas podem entender melhor umas às outras. E nesse sentido, eu atraio muitas pessoas que têm interesse de fato em ajudar os seus clientes, até se fazer seleções melhores e desenvolver os colaboradores para que eles, né, tenham melhores resultados. E eu também tenho um outro tipo de atendimento que é o individual, onde eu ensino as pessoas, através da sua própria escrita, seu próprio gesto a escrever, como que ela pode ressignificar esse comportamento. E claro que eu recebo pessoas de diversos tipos de necessidades. Uma vez ou outra, acaba aparecendo algumas que querem manipular, que querem falsear comportamentos. E aí fica, né, à minha disposição o quanto daquilo eu quero alinhar ou não com o meu propósito, né? Como eu quero ensinar, em quem eu quero atrair. E aí sim, eu tenho a oportunidade de passar um filtro e saber esse tipo de propósito está alinhado aos meus valores ou não. Isso faz com que eu atraia as pessoas certas e, de certa forma, afaste as pessoas erradas, sem que eu tenha que perder tanta energia com isso. E só que este conhecimento veio com o tempo, né? Então é importante que você tenha muito bem definido quais são as suas prioridades, os seus valores, porque eles vão estar nitidamente nos seus traços, aparecendo ali nos gestos ao escrever. Você, quando vai falar com um cliente, você precisa entender o que é realmente que ele quer saber, para que você consiga ajudar essa pessoa. Mas você não tem que querer mudar a vida dela. Cada pessoa tem uma história de vida. E esses traços, quando você carrega na sua assinatura o desejo de salvar o outro, ou de mudar as pessoas, ou controlar, isso é extremamente nocivo para você. Por isso que uma das coisas que eu coloquei aqui para te falar é você não ter objetivo. Se você não tem objetivo, você vai ficar falando, querendo ajudar todo mundo, vai falar coisas que não tem nada a ver com o teu trabalho, e aí vai gastar tanta energia que você, na hora de fazer as coisas para você, não vai sobrar nada, né? Então, a clareza, saber onde vai chegar, esses traços, eles são muito bons para você nutrir na tua assinatura. Outra coisa também, e o último ponto que eu coloquei para marcar, é que muitas pessoas têm um sentimento de escassez gigantesco, tá? Eles têm um sentimento de que eles querem crescer, eles querem avançar, mas eles não querem se comprometer. Então é aquele tipo de pessoa que fica esperando o momento certo para ter a vantagem necessária. Eles fazem, né, cursos, eles captam um pedacinho de conhecimento ali, outro aqui, muitas vezes até de uma forma gratuita pela internet, e acha que isso vai trazer uma mudança na sua própria vida. Isso não vai acontecer. Por quê? Quando você tem medo e quando você tem um sentimento de escassez, de que você não vai ter o suficiente, a sua assinatura só vai jogar você cada vez mais para trás. Porque o teu sentimento, aquilo tá em você tão forte que fica toda hora se reverberando. Quando você aprende a se comprometer e começa a pagar por aquilo que você quer para sua vida, seja qual for o preço que você vai pagar, ou em dinheiro, ou em energia, você começa a ver o resultado. O resultado, ele vem do comprometimento, vem de você, o quanto de você que você coloca para o outro. Então não adianta simplesmente querer pegar um daqui, sugar o outro de lá e fazer essas breves mordidinhas, porque o crescimento não vai acontecer. O aprimoramento profissional, a sua evolução de carreira, o caminho assertivo só vai acontecer se você de fato
descobrir esse segredo importante, que para ter, você precisa se abrir, você precisa investir energia e muitas vezes tempo e dinheiro, sim, porque aí você consegue escolher da onde você vai sair e aonde você vai chegar. E quem é que vai estar do seu lado? Se você não quiser fazer isso, tudo bem, mas certamente sair do ponto A e chegar no ponto B precisa de comprometimento e de investimento, sim. Porque se isso não acontece, você vai continuar flutuando e não vai chegar a lugar nenhum. Existem traços na assinatura que mostram o apego, a necessidade de controle e segurança e de nunca deixar nenhum momento nada livre para que você possa ter uma abertura, crescer, ter as oportunidades na vida. Então, os erros mais comuns que aparecem em assinatura, aqui fazendo um resumo, primeiro é a falta de compromisso, tá? Isso acaba com os seus resultados. O segundo é você se importar demais em agradar as pessoas e as pessoas erradas, não focar em quem é que você tem que estar do teu lado. O terceiro ponto, você não ter objetivo, não saber para onde vai, dizer sim para todo mundo, porque falta clareza para você saber onde vai chegar e quem você é. E o quarto ponto é não investir tempo, compromisso, dinheiro e nem energia. Se você continuar com esses 4 comportamentos que ficam nítidos, evidentes na sua assinatura, você vai continuar tendo os mesmos problemas de sempre, né? E conforme o tempo for passando, as coisas tendem a ficar cada vez mais claras, não só para você, mas como para todo mundo que costuma ver, né? Costuma conviver. Por isso que eu sempre explico, né, aqui no canal, para que você tenha consciência que é possível sim mudar. Existe o como dar um passo e ir além. Não só ficar parado nesses traços, mas entender quais são que você tem, quais deles você tem e como você pode dar um passo maior. Eu acho que isso é uma informação que você deve refletir sobre esse assunto. Espero que você tenha gostado aqui do nosso bate-papo de hoje e eu vejo você no nosso próximo encontro.